Voltamos para o último bloco do Canal Livre, hoje destacando quase que uma especulação, Cuba sem Fidel Castro, o que seria da ilha? Nosso entrevistado agora é o historiador pela Universidade de São Paulo, Lorivaldo dos Santos, também diretor acadêmico. Professor, o Brasil do Itamaraty tem sido, de certa forma, pró-cubano, pró-fidelista, de maneira diplomaticamente, no limite da diplomacia, assim, assumido. Ele teria capital político, por exemplo, para o papel de mediador numa eventual transição cubana, sob pressão ou sem a ingerência americana? Olha, Jomir, eu acredito que o governo Lula deve se candidatar a fazer tal coisa. O que, obviamente, é bastante complicado, porque envolve uma discussão bastante séria a respeito do desaparecimento, eventual desaparecimento da figura do Fidel, e a gente está falando do desaparecimento da pessoa, né, e não do mito, que deve continuar muito tempo, que é justamente esse capital político que a geração que gestou o PT e que gestou os governos hoje de centro-esquerda que estão na América Latina, tem como um capital que vem a partir da Revolução Cubana, né? Então, obviamente, em termos de estratégia política, a vinculação com Cuba e a vinculação com a simbologia de que esse pretenso socialismo que se instalou na ilha praticamente obrigou, né, Lula e os fundadores do PT a se vincular do ponto de vista da imagem de Fidel Castro. Então, eu acho que, enquanto um governo reformista, e aí eu acho que a discussão bastante interessante de pensar não é só Cuba sem Fidel, mas é o mundo sem Fidel, que é o binômio revolução e reforma. Mas o senhor admite que a solução seja um pouco mais pragmática e os Estados Unidos, pura e simplesmente, tomem posse do território cubano sem maiores explicações e sem maiores satisfações à opinião pública mundial? Olha, eu acho que até porque os americanos são muito pragmáticos, eles não vão fazer isso por motivos econômicos, né? Que opositores ele teria a essa aventura? Olha, eu acho que a primeira questão, eu acho que quem fabricou Fidel Castro e quem sustentou a ditadura castrista durante muito tempo foram os próprios Estados Unidos com embargo econômico. Exatamente. Né? Quer dizer, o embargo econômico foi, durante muitos anos, o próprio sustentáculo do Fidel Castro. Quer dizer, o Fidel o tempo todo, o discurso todo, quer dizer, nós estamos realmente numa situação de pobreza, quer dizer, a gente não tem, e as caravanas, se falou aqui sobre o turismo para Cuba, né? Não há papel para escrever por causa do embargo econômico. Né? Quer dizer, eu acho que esse mito, né, que os Estados Unidos almejou durante muitos anos para a América e que criou várias vezes, criou Gaddafi, né? Criou depois Saddam Hussein, né? Eu acho que me impressiona muito essa resistência americana ao regime cubano, uma vez que militarmente, economicamente, né, Cuba, quer dizer, agora recentemente descobriram poços de petróleo próximo à ilha que eu acho que nesse primeiro momento não haveria necessidade da invasão. Nós vamos ver agora como o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, Roberto Romano, analisa Cuba sem Fidel. Como todo país que tem uma liderança ditatorial, autoritária e carismática ao mesmo tempo. Isso é com aquela sensação de que perdeu o pai. Né? E esse é um ponto muito sério. Num mundo como o nosso, com tantas tensões, com tantas guerras, evidentemente que alguém que está acostumado a ter certezas, a receber certezas, mesmo que em situações muito delicadas do ponto de vista econômico e político, esse alguém certamente sentir-se abandonado. Eu creio que tudo continuará exatamente como o Fidel deixou, até o momento em que a liderança do seu irmão for contestada. Né? Agora, me parece que é preciso prestar muita atenção na oposição interna a Cuba. Né? Nós estamos muito acostumados a verificar a oposição de direita conservadora em Miami. Mas existe uma oposição em Cuba e essa oposição tem planos para democratizar o país. No documentário que o Fernando Mitre fez em Cuba, nós já vimos aqui, o Mitre também falou de CDR,
É isso mesmo. É isso mesmo. Os comitês de defesa da Revolução. Vamos ver. Os CDRs, os Comitês de Defesa da Revolução, estão espalhados por toda Cuba. Há 17 mil deles só em Havana. Há mais de 50 mil em todo o país. Este é o CDR desta quadra. Nós vamos conversar agora com alguns dos seus membros. O Misael é o presidente deste CDR. Y el objetivo del CDR es velar por la cuadra. Velar por la cuadra porque no se vaya a infiltrar ningún enemigo de la revolución, proteger a la revolución. Ele não conseguiu completar a frase quando começou a explicar o que seria o papel do CDR na defesa da Revolução. Mas antes, ele falou muito das situações do dia a dia, da rua e tal. Então, esses CDRs, como está explicado aí, eles são células que se espalham por toda Cuba. A minha pergunta é, a senhora acha que instrumentos como esse, que não deixam de ser de participação, mas que são fundamentalmente de controle, eles tendem a sobreviver? Olha, Mitri, eu acho que quando a gente fala de projeto político, a gente tem que escolher que mundo que a gente está defendendo, quer dizer, que tipo de revolução se coloca. Eu acho que no mundo que a gente fala de capitalismo, e como de verdade nunca houve uma economia política socialista, né? Eu acho que esse tipo de procedimento vai continuar com ou sem Fidel Castro. Que potências mundiais aspirariam hoje ter uma forte influência sobre Cuba no pós-Fidel, considerando que Cuba é um território fronteira com os Estados Unidos, já que apenas 100 quilômetros separa um território de outro? Olha, eu não acredito que nenhuma outra potência econômica, muito menos militar, tentasse se apoderar de Cuba nesse momento. Eu acho que a crise dos mísseis, inclusive houve naquele momento uma insinuação de que houve um acordo entre os soviéticos e os americanos. Na verdade, vários depoimentos indicam que não houve acordo nenhum, os americanos impuseram mesmo a saída. Eu acho que é absolutamente impossível, né, para qualquer país, qualquer potência, e os Estados Unidos praticamente não tem mais oponentes naquela área, de ocupar. E repito, eu acho que não há interesse econômico para aquela região. Eu acho que a parte simbólica que Cuba teve no imaginário do socialismo americano e brasileiro em particular, né? Sobretudo porque Cuba tem várias características culturais muito semelhantes ao brasileiro. Eu acho que alguns termos como socialismo moreno, né? Algumas coisas que vêm do imaginário do que a gente, da música cubana, do povo fortemente influenciado pelos negros, né? Da questão do catolicismo que subsistiu, de certa forma, da influência sobre a teologia da libertação que você vai colocar ali. Eu acho que... Até das medalhas de ouro. Das medalhas de ouro, lógico, da propaganda do esporte, que é fantástica, né? E eu acho que nós, o Brasil, soubemos fazer isso muito mal, né? Eu acho que se a China tem um projeto nacional, né, pujante, o Brasil nunca teve esse projeto nacional. Quando se fala em Cuba, não se pode imaginar que Fidel Castro chegou ao poder sozinho. Evidentemente, como nós temos na América Latina uma tradição muito forte dos caudilhos, dos personalismos políticos, essa figura talvez tenha se tornado, no século XX, a figura mais importante. Então, a gente está vendo o findar de uma era em que a revolução era a palavra de ordem, né? E o que se fala agora é em processo, né? Por isso que eu não acredito em qualquer tipo de intervenção militar. Eu acho que é totalmente desnecessária. Os Estados Unidos poderiam ter feito isso há muito tempo. Está lá a Moncada, ali do lado, né? Eu acho que só não fez, como eu disse no começo, porque, de verdade, essa imagem do ditador foi bastante conveniente para os interesses americanos. Nós agradecemos ao historiador Lorival dos Santos pela sua participação em nosso programa. Eleições 2006. Amanhã a Band realiza o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República. É o jornalismo da Band saindo à frente, mais uma vez, e você não pode perder o debate, que começa às 10 da noite. O Canal Livre termina aqui. Obrigado pela audiência. A todos uma ótima semana. A gente se vê no próximo domingo. Certamente
modelo democrático.